Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Romário e esse é o nosso Maná Diário, o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Dando continuidade à nossa série Chamado, hoje nós continuaremos falando sobre o livro de Êxodo, capítulo 21, onde está escrito: São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou sozinho, sairá sozinho, mas se era homem casado, com ele sairá a sua mulher. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela sairão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Se, porém, esse escravo expressamente disser: Eu amo a meu senhor, e a minha mulher e a meus filhos, e não quero sair forro, então o seu senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta, ou ao batente. E o seu senhor lhe furará a orelha como uma sovela, então ele o servirá para sempre. Se um homem vender a sua filha como escrava, ela não será liberta como escravos. Se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu para si, ele deve permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Se, porém, é casar com seu filho, deve conceder-lhe os seus direitos de filha. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento, as vestes e os direitos conjugais da primeira. Meus irmãos, vemos aqui a lei acerca dos escravos, a forma como os senhores e os escravos deveriam se portar no seu relacionamento. Era de suma importância que, sendo escravo, deveria obedecer expressamente ao seu senhor. As leis acerca sobre eles, que estavam sobre eles. E nós percebemos que, em relação à palavra de Deus, aquilo que Deus tem gerado em nós, Ele nos livra do pecado, mas nós nos tornamos escravos do Senhor. Isso está escrito em Romanos capítulo 6. Quando nós nos livramos do pecado, quando nós entendemos que o Espírito Santo Ele nos libertou, Ele nos dá vida e vida em abundância, nós nos tornamos escravos do Senhor. Por que escravos de Deus? Porque nós temos duas opções. Ou nós nos tornamos escravos do diabo, do pecado, ou nós nos tornamos escravos do Senhor, servos do Senhor, pessoas que têm um coração voltado para a obra de Deus. E vemos aqui que existiam leis que deveriam ser seguidas. E muitas vezes precisamos cuidar para que a palavra de Deus esteja em nosso coração, para que possamos segui-las. Assim como muitas vezes escravos ou escravas eram resgatados, como nós vimos da palavra, Deus também nos resgatou. Ele nos comprou. Ele nos tirou da morte, Ele nos livrou da morte. Ele nos livrou de passar uma eternidade atormentados e nos deu uma vida eterna. Lá naquela cruz Ele pagou um alto preço por nós. Lá naquela cruz Ele expressou todo o amor que Ele tem pela nossa vida, pela humanidade. E precisamos ser totalmente gratos a esse Deus que faz algo maravilhoso em nossas vidas todos os dias. E precisamos ter um coração quebrantado, um coração contrito, para entender que as coisas não funcionam da forma como a gente quer, mas sempre aquilo que o Senhor tem sonhado para as nossas vidas. Precisamos vivenciar, precisamos acreditar que essa vida que nós temos, sendo apenas uma para queimar, é a ideal para que a gente venha criar experiência, para que a gente venha, em nome do Senhor Jesus, conhecer a Deus como nós nunca fomos capazes de conhecermos, um dia após o outro. Até porque, como diz alguns homens da Bíblia, por exemplo, Jó, antes eu o conhecia só de ouvir falar, agora eu o conheço verdadeiramente porque eu vi a sua face. É diferente quando nós conhecemos ao Senhor apenas por simpatia e quando nós realmente conhecemos ao Senhor porque realmente nós vimos a face, porque nós nos tornamos escravos e, sendo escravos, nós precisamos obedecer. Precisamos largar as nossas vontades carnais, as vontades do nosso corpo, a vontade da nossa mente, do nosso coração, para fazer o que é melhor para nós, para fazer que a nossa adoração para o Senhor suba e alcance os céus. Observe bem que tipo de servo você está sendo para o Senhor. Um servo bom e fiel
ou, me desculpe pela expressão, um servo inútil, ou uma pessoa que realmente só quer ser abençoada por Deus, mas obedecer, mas sacrificar as suas vontades, mas amar a palavra não. Precisamos aprender todos os dias, ter disciplina, ter coragem, ter ousadia para provar a forma como nós amamos ao Senhor, para provar aquilo que nós cantamos muitas vezes. Impressionante é o amor de Deus, eu quero conhecer Jesus. Mas de fato, é preciso se entregar por inteiro. De fato, é preciso crer nessa palavra, que Ele nos libertou, que Ele nos tirou do lamaçal do pecado, que Ele nos tirou do cativeiro, da prisão, para estarmos com Ele eternamente, para sermos servos dEle eternamente. E não existe nada melhor do que você saber que você é chamado de amigo por Deus, que você é chamado de filho, nos predestinou para sermos filhos de adoção, para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. Saiba que você é um filho amado. Saiba que mesmo Ele conhecendo tudo que você é, tudo que nós somos, sondando o nosso coração, vendo os nossos defeitos, as nossas falhas, Ele continua sendo o nosso Deus. Ele continua sendo o nosso Pai. Ele continua sendo esse ser maravilhoso que acredita que sempre temos o potencial para crescermos. Ele continua acreditando que você tem capacidade, que nós temos capacidade para evoluir dia após dia. Não desperdice aquilo que Deus te entrega todos os dias, a oportunidade, o fôlego de vida, aquilo que Ele está gerando dentro de você, que sai de dentro para fora. Se for para ser escravo, seja escravo de Deus. O único tipo de escravo que realmente é liberto e vive feliz com o seu Senhor. O único tipo de escravo que realmente é capaz de reconhecer a grandeza do senhorio, a grandeza do Deus que está sobre ele. O único tipo de escravo que é capaz de se desfazer de si mesmo por entender o motivo pelo qual ele está vivendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estudamos a história, percebemos que houve um genocídio muito grande em relação à América Portuguesa, porque muitos índios se rebelaram, não aceitavam ser escravos. Era necessário ir lá na África, pegar escravos para trazer para o Brasil. E muitos deles morriam durante o trajeto ou sofriam uma depressão profunda quando chegavam aqui por estar longe da família, longe dos amigos, longe da sua região. Quando chegavam, havia uma vistoria. Olhavam os dedos, olhava a saúde, olhavam o porte físico. Quanto melhor um escravo era, mais caro ele valia. Saiba que, sendo escravo do Senhor, Ele te restaura totalmente. Você não morre espiritualmente, você vive feliz, porque Ele te comprou para te dar o melhor. Ele te comprou para te salvar da morte. Ele te comprou para te salvar das garras diabólicas. Ele te comprou não para que você viva trabalhando de uma forma fadigada, de uma forma pesada, não. Ele traz um alívio para o nosso coração. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então seja sarado agora, seja curado agora, que as suas feridas venham cicatrizar e que seus olhos espirituais estejam sempre atentos para ver a glória do nosso Senhor, para ver a unção do Senhor sobre a sua vida, ao redor daqueles que estão com você. Saiba que Ele é o único Senhor que jamais gostaria, que jamais tem a intenção de nos fazer mal. Ele é o único Senhor que, nos tendo como escravo, como filhos, como amigos, Ele sempre tem uma resposta para tudo aquilo que nós somos, para tudo aquilo que nós queremos. Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Porque a cada dia mais Ele nos traz uma palavra de motivação. Porque Ele provou o seu amor. João 3,16. Deu o seu único Filho, por amor ao mundo, por amor a nós. E agora nós precisamos sacrificar as nossas vontades, aquilo que nós somos, para nos tornar escravos do Senhor, obedientes, felizes, livres para viver essa vida, livres, totalmente livres do pecado, do desânimo, do rancor, da mágoa, da depressão, porque Ele sempre nos leva aonde nós precisamos estar. E precisamos estar atentos e preparados para isso.
porque não tem como imaginar aquilo que está preparado para nós. A palavra do Senhor é bem clara quando fala a respeito disso. Quando clamamos ao Senhor, Ele nos responde de uma forma inimaginável, de uma forma que não cabe no nosso pensamento. Então creia que o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. Então profetiza que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Seja um escravo do Senhor obediente. Seja alguém que realmente observa as leis, observa os mandamentos, porque Deus te resgatou, porque Ele te trouxe à vida novamente. Ele te fez uma nova criatura para te ver crescer, para te ver frutificar, para que um dia você esteja lá em cima com Ele, para que um dia você venha conhecê-lo efetivamente face a face e eternamente adorá-lo como os anjos adoram, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da tua glória. Seja alguém que realmente entende que quando a luz do Evangelho resplandece sobre você, a sua vida é totalmente transformada. Vamos orar? Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado a Deus por ter nos comprado. Muito obrigado a Deus por nos dar a liberdade de fazer a Tua vontade, de estar com o Senhor. Muito obrigado a Deus por nos perdoar dos nossos pecados, das nossas iniquidades e que possamos, em nome do Senhor Jesus, reconhecer sempre que o Senhor é o único Deus das nossas vidas, que nós somos o Teu servo e cremos que grandes coisas o Senhor continuará fazendo sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sair, não se esqueça de se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito. Curta, comente, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe e até o próximo Maná Diário, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659